A declaração que nós vamos inclusive exibir um trecho em vídeo do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, que por força do destino, do calendário, hoje é o relator do caso Banco Master, o relator do caso INSS, do roubo aos aposentados no Supremo Tribunal Federal, no momento em que a corte vive um dos dias, um dos períodos mais turbulentos da sua história. Aliás, talvez a página mais escura da alta corte, do alto do judiciário brasileiro. E o ministro André Mendonça deu uma declaração, um evento da Ordem dos Advogados do Brasil, que acho que é mais do que um recado. A imprensa tradicional, de uma forma geral, todos os portais de notícia destacam, as redes sociais também, a fala do ministro André Mendonça na tarde de hoje, mas eu acho que é mais do que um recado. Mas eu queria saber o que você que está aí do outro lado da tela, você que nos vê e nos ouve, o que você acha desta declaração do ministro André Mendonça? E na sequência a gente volta com todo o contexto e com análises. Vamos acompanhar as palavras do ministro André Mendonça. Meu grande desafio em qualquer processo é entender o que é certo, decidir de modo certo, e fazer isso, Ana, pelos motivos certos, ou seja, simplesmente pelo dever de fazer o certo. Por isso que eu não tenho a pretensão de ser uma esperança ou alguém diferente em algum sentido, com algum dom especial, não. Eu tenho só a expectativa de tentar fazer o certo pelos motivos certos. E acho que esse é o papel de um bom juiz. O papel do bom juiz não é ser estrela. É simplesmente assumir a responsabilidade e julgar. E, como eu sou cristão, pedindo a Deus que eu julgue de forma certa. Reconhecendo, ao mesmo tempo, que não somos perfeitos. Meu desafio para você, como advogado do século... Tá aí. Bom, foi um evento da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, né, da seccional no Rio de Janeiro, ali toda uma plateia de profissionais do direito, advogados sobretudo. Eu, Pitoli, entendo que é muito mais do que um recado. Para mim, essa fala ela é carregada de significados. Aparentemente, o ministro André Mendonça está dizendo que vai fazer o que tiver que fazer. Pelo menos assim eu entendi, mas eu queria ouvir também a sua leitura. Concordo, e penso da mesma forma. E chama atenção, né, Silvio, quando ele diz que não é estrela, que juiz não é ser estrela, e recebe ali o aplauso, o reconhecimento de uma plateia composta por advogados que representam a OAB Rio. O que mostra, Silvio, que as decisões tomadas até aqui por Beto Simonetti, que é presidente do Conselho Federal da OAB Brasil, as decisões tomadas pelo Simonetti não refletem, né, a opinião da maioria destes que compõem hoje a ordem e dependem da ordem para o exercício da função, né? Isso fica muito claro para mim quando ele é aplaudido neste momento. Então, o Beto Simonetti, ele não reflete em suas decisões o que pensa o advogado, pelo menos dessa plateia que aplaudiu André Mendonça. Agora, Silvio, a que ponto chegamos, não é? Ele só está dizendo para a gente o que a gente nem precisaria estar ouvindo se tivéssemos na Suprema Corte do Brasil hoje quem simplesmente estivesse disposto a cumprir o seu juramento, defender a Constituição, enfim. Por que André Mendonça ele acaba sendo diferente hoje? Porque ele é normal. Ele está sendo hoje tratado como um diferente porque ele é o que qualquer ministro do Supremo precisa ser. Ele traz as características que outros já tiveram
sem o destaque que André Mendonça tem hoje, porque todos eram muito parecidos, equivalentes dentro da casa. E o André Mendonça hoje, primeiro, ele recebe toda a carga da nossa esperança, sim, passa pelas mãos dele hoje a oportunidade, né, de ver um Brasil de uma vez por todas livre. E a nossa torcida não tem como simplesmente torcer para que ele seja um juiz, um bom juiz. Não, a gente torce para que ele seja um juiz corajoso, porque precisará ter coragem. Nessa agulhada que ele deu em Gilmar, Dino, e em especial em Moraes, quando ele fala da questão da estrela, ele deu uma agulhada nos caras. Ele já mostra essa coragem, entendo eu, porque é o trecho da fala que não precisaria existir. Quando ele traz esse trecho, quando ele destaca a questão de não precisa ser estrela e recebe o aplauso, essa mensagem tem destino certo, tem remetente e tem destinatário, né? Então, Silvio, veja, o normal aplaudido, enquanto diferente hoje, destrói a instituição. Concordo, Pitoli, e também tem toda uma questão de tempo nessa história toda, porque eu me recordo, por exemplo, e aquela imagem é uma das imagens em relação à figura do ministro Alexandre de Moraes, que mais me marcou nos últimos tempos em relação a discussões, a debates dentro do plenário. O que também é uma raridade hoje em dia, porque o plenário não tem se reunido com a mesma frequência de outrora. E, aliás, o plenário só se reúne, aparentemente, quando certos assuntos delicados não estão em pauta ou quando alguns ministros desse grupo mais midiático e que dá as cartas no STF ou dava as cartas no STF durante muito tempo, até recentemente, combinam um jogo ali para mandar recados, é um jogral muitas vezes entre determinados ministros, e as figuras são essas mesmas. O ministro Alexandre de Moraes, às vezes o ministro Dias Toffoli participa, Gilmar Mendes e Flávio Dino com certeza, e aí tem alguns coadjuvantes de ocasião também. Carmen Lúcia às vezes faz coro de uma forma mais delicada, mais lateral, né? Ela tem esse lado, essa imagem de ser um pouco mais contida, mas enfim, é o que nós assistimos. E durante um dos poucos entreveros que eu vi o ministro André Mendonça entrar ali, uma faísca aqui, foi um momento que tratava do 8 de janeiro de 2023, quando o ministro André Mendonça faz uma menção sobre a questão do ministro Flávio Dino ter assistido de camarote. São palavras do Flávio Dino, eu não estou aqui adjetivando. Ele disse que assistiu de camarote o que aconteceu no 8 de janeiro em Brasília, e o camarote era o alto do Palácio da Justiça, do Ministério da Justiça, conhecido como Palácio da Justiça, um prédio contíguo ao Palácio do Planalto, na Esplanada, e ele disse isso ao programa Fantástico. E ele falava sobre deslocamento, sobre distâncias, e o ministro André Mendonça, que já foi ministro desta pasta no passado, no governo Bolsonaro, fez uma menção ao Flávio Dino, às palavras do Dino, ao deslocamento, e o ministro Alexandre de Moraes, numa fala ali até agressiva, sem nenhum cuidado, ele deu, faça-me o favor, você se recorda disso, Pitoli? Sim. Aquela fala dele para o André Mendonça, né? Faz favor, sabe? É uma forma de tratar, quase que diminuindo a figura do ministro André Mendonça, como já fez também, por exemplo, com o Cássio Nunes, quando ele disse seu Cássio, né? Hoje, o tempo coloca algumas coisas no lugar, o tempo é sempre implacável. Hoje o ministro André Mendonça é relator do caso Banco Master e o ministro Alexandre de Moraes está do outro lado da linha. Está do outro lado, o ministro André Mendonça hoje pode deliberar sobre uma colaboração premiada de Daniel Vorcaro, que, se for feita sem exceção, para utilizar o termo empregado agora há pouco pelos comentaristas da CNN, por exemplo, estava acompanhando, é uma colaboração que implicará Alexandre de Moraes, pode selar o futuro dele, pode selar o futuro de Dias Toffoli. Mas veja como, na expressão popular, né, o chicote um dia muda de mão.
estamos dizendo que André Mendonça vai chicotear ninguém, não. Pelo contrário, o que ele disse ali foi, nessa fala, foi que cumprirá os deveres de um juiz, sem ser estrela, sem querer aparecer. Mas aí sim, estou dizendo sim que Alexandre de Moraes sempre foi estrela. Como Flávio Dino também gosta muito de holofotes, como Gilmar Mendes sempre gostou muito de convescotes jurídicos, Gilmar Palusa é o maior lobby jurídico do planeta, os ministros midiáticos, Luiz Roberto Barroso, que foi embora outro dia, não podia ver um microfone que ou falava ou cantava. Então, eles sempre gostaram muito do colunismo social, sempre foram estrelas. E acho que agora o vento mudou. Mas me recordo, Pitoli, não sei se você se recorda desta cena, né, do faz favor, ministro, da forma como o Moraes tratou o ministro André Mendonça.